o SINCLAB, que é um grupo de investigação da Faculdade de Psicologia e Ciência e Educação aqui do Porto, da qual eu sou coordenadora, juntamente com aquele senhor ali atrás, o Rui Seródio. Fomos convidados para fazer este trabalho em 2018, começámos em 2018, não foi? Exatamente com estes 3 grandes projetos que falámos aqui. E o que nós fizemos foi exatamente criar um conjunto de procedimentos e um desenho, digamos assim, para perceber em que medida cada um destes projetos, cada um destes programas tinha este impacto sobre os seus beneficiários. Em relação às crianças e jovens, nós vemos aqui que os objetivos destes programas são cumpridos. Nós temos aqui crianças que, apesar disto ser feito no meio de uma pandemia muito complicada e que dificultou o acesso ao parque e que fez com que o parque tivesse que ir às escolas através de um registro digital, que eles tornavam-se mais conscientes das questões ligadas à natureza, estavam mais sensibilizados para a importância que é a natureza e para os contributos que a natureza nos traz. Tornavam-se também se calhar até mais sensíveis àquilo que se relacionava com a comunicação e com a cooperação entre eles próprios. Por exemplo, já no que diz respeito às pessoas com dificuldades, com incapacidades, etc., nós aqui avaliámos tanto o impacto que isto tinha sobre os jovens e sobre os adultos que vinham cá, e também sobre os cuidadores formais, ou seja, as equipas técnicas, e os cuidadores informais, essencialmente pais. Mais uma vez, e por incrível que pareça, estas pessoas com incapacidades têm uma sensibilidade enorme às questões da natureza, e aqui a equipa educativa aqui de Serralves, e nomeadamente do ambiente, com quem nós temos trabalhado mais, tem uma sensibilidade muito grande para trabalhar com estas pessoas, e os educadores conseguem que as pessoas saiam daqui com uma maior serenidade, com uma maior capacidade de comunicação, seja ela de forma mais articulada ou menos articulada, digamos assim, com uma maior capacidade de perceber as coisas, de entender as coisas, de comunicar entre eles, de estar também mais sensíveis, apesar de cada um à sua maneira, daquilo que se passa em relação à natureza. Os cuidadores formais, quando acompanham estas pessoas, traduzem uma grande serenidade e aquela sensação de, ok, nós também temos aqui um espaço onde estamos efetivamente a trabalhar, mas temos um espaço onde também podemos aproveitar daquilo que o parque nos oferece com esta generosidade que é tão natural. Na capacitação que foi feita aos pais e às mães que vieram, houve muito esta sensação de que havia uma preocupação com as verdadeiras necessidades e prioridades destes pais e destas mães, e que o parque servia aqui não apenas o objetivo de ser mais um espaço onde os jovens, os adultos podiam estar, mas um espaço que tinha atividades intencionalizadas, atividades que estavam pensadas para serem feitas, para serem compreendidas e para serem capazes de desenvolver algumas competências mesmo. Aliás, a equipa de educadores foi exatamente capacitada neste sentido. Eu tive a sorte de passar pelas atividades todas e eu adorei e passar por estas experiências muito sensoriais e muito ligadas àquilo que é sentir e viver os sons e captar a natureza de uma maneira, diria eu, até menos elaborada, digamos assim. Foi uma experiência ótima. Apesar de tudo, confesso que a menina dos meus olhos é os Janelas para o Mundo, não seja eu de psicologia da área de comportamento desviante, não é? Porque aí foi levar o parque mesmo para os estabelecimentos prisionais. Eu tive com a Dina e a Carlota. Em Santa Cruz do Bispo andei a transportar sacos de terra e a plantar. É coisa que eu não faço, mas andei a plantar. Já não sei o quê, eram as hortas verticais, não era?
e naquele momento apercebi-me daquilo que aquelas mulheres conseguiam ali viver à medida que estive ali um bocadinho com elas, e depois também tive a oportunidade de estar em Custóias exatamente numa das sessões. Tirando esta vivência pessoal, os resultados de impacto traduzem aqui uma sensação de possibilidade, se calhar dito de uma maneira muito pouco científica, é a possibilidade durante algumas horas por semana não se sentir como um recluso. E se calhar isto é um aspecto muito importante da reinserção social e que nós muitas vezes não valorizamos. Durante aquele tempo vai-se buscar as memórias de quando se plantava com os pais ou sozinho, durante aquele tempo cozinha-se qualquer coisa, porque fazem-se coisas maravilhosas nestas sessões, que já não se recordava de ter feito, aprendem-se coisas, sente-se que são capazes de fazer aprendizagens que de outra forma não eram capazes. Foi um trabalho que eu diria que no âmbito da inovação social há aqui um cunho de inovação por ser uma resposta que não existe nas nossas prisões, daquilo que é do meu conhecimento pelo menos, e que tem aqui um papel determinante e que curiosamente é inesquecível para os participantes, quer os educadores e as educadoras, quer os participantes reclusos, todos os participantes têm esta opinião muito positiva desta vivência, é muito interessante mesmo. O facto destes programas se candidatarem a uma estrutura, nomeadamente a questão da inovação social, obriga a uma estruturação que quer queiramos, quer não, é interessante. Obriga a uma conceptualização e a toda uma sustentação e organização que muitas vezes eu diria que determina quase uma revisão. Digamos que a prática já existe, mas ao passar a prática para o papel, temos que a reorganizar, temos que a repensar, temos que pensar como é que os objetivos se tornam operativos. E isto é uma aprendizagem que eu acho que também é interessante para as instituições, apesar de eu não estar, obviamente, não participar nas candidaturas, mas acho que é um processo de crescimento também para as instituições e mesmo para uma instituição como Serralves, que tem, obviamente, todo um passado e todo um percurso bastante maduro e bastante consolidado neste aspecto. Por isso, sim, isto é um programa, não é uma iniciativa avulsa, digamos assim. Em termos desta singularidade, eu destacaria aqui a questão da intervenção na justiça. Aí está, porque é altamente inovadora e é uma área que no nosso país existe uma ou outra experiência. A área com a população com incapacidade ou deficiência, esteve aqui esta nuance muito particular, que foi capacitação. Serralves investiu muito na capacitação das equipas técnicas e uma capacitação de terreno, não foi uma capacitação teórica, foi uma capacitação onde obviamente foram desenhados programas e atividades, registros de programas, desde a sua conceptualização, digamos assim, até à forma como eram implementados no terreno. E as equipas aderiram muito bem. Fazia-lhes todo sentido, questionavam, inovavam, foi de facto um trabalho muito importante. E depois isto posto em prática deu os seus resultados, obviamente. Para onde é que se pode crescer a partir daqui? O que é que acha, que desafios é que acha que se podiam colocar ainda mais? Eu sinto sempre que os programas precisam de intensidade. Concretamente, o Olhares Inclusivos ia aos estabelecimentos prisionais de 15 em 15 dias, mais ou menos quinzenalmente. É muito bom, não é suficiente. Para haver aqui um verdadeiro trabalho de promoção de competências pessoais e sociais, tem que haver aqui tempo, tem que haver intensidade, tem que haver aqui uma intencionalidade que promova o crescimento destas pessoas, e isso é importante que exista. No que diz respeito ao programa com as pessoas com deficiência e incapacidade, há aqui dificuldades logísticas que às vezes nos escapam, por exemplo, a mim enquanto académica, etc. Coisas como o transporte das pessoas aqui para o parque.
Mas, mais uma vez, é importante que isto aconteça com a regularidade necessária para estas competências que estão nos objetivos e efetivamente sejam alcançadas. E o mesmo acontece no Conscienciarte, com as crianças e jovens. As crianças e jovens tinham que ver, havia esta sugestão de virem pelo menos 3 vezes a 3 oficinas, que poderiam escolher numa oferta muito interessante e muito diversificada, e isto às vezes era complicado para os docentes perceberem o porquê disto, mas se efetivamente nós estamos a dizer que estamos a promover, não é conhecimento avulso, mas estamos a promover aqui competências como a sensibilização para as questões climáticas, a sensibilização para a biodiversidade, tem que haver intensidade. Tem que haver intencionalidade. As coisas não se fazem de forma avulsa. E eu acho que Serralves fez aqui um esforço enorme nesse sentido, mas que é algo que se vai entranhando, digamos assim, não é? Na própria comunidade educativa isto tem que ser feito desta maneira. Merece ser feito um esforço de escalabilidade e sem dúvida. Sem dúvida. E obviamente, eu tenho que confessar que os recursos humanos da equipa educativa não são tão grandes como eu imaginava. Esta equipa multiplica-se tipo peixes e é incrível. Não acredito. Eu acho que a doutora Ana Pinho deve ter imenso orgulho na equipa que tem, porque efetivamente o que esta equipa faz é incrível e há aqui um conjunto de know-how e há aqui uma motivação de base que eu acho que é fora do vulgar e que se mistura com o parque. A paixão que estas pessoas têm pelo parque é contagiosa. O Olhares Inclusivos, aliás, terminou, não é bem terminou, mas com uma brochura que dá exatamente conta da metodologia de intervenção, não dos resultados da medição de impacto, mas exatamente desta intervenção tripartida em termos das atividades para beneficiários e do trabalho de capacitação e de apoio que era dado aos cuidadores formais e informais. E também pegar nesta ideia do Filipe, que faz todo sentido, algumas das atividades que eram realizadas, nomeadamente no domínio do ambiente, são atividades que muito facilmente podem ser replicadas, aprendidas no âmbito dos estabelecimentos prisionais, nomeadamente os hotéis de insetos, que é uma coisa giríssima, e que podem efetivamente vir a constituir-se como uma forma de artesanato, uma forma de comércio, o que quer que seja, e ter aqui esta aplicação em termos de empregabilidade. E os impactos, de facto, são aqui vários.